A mensagem que nós vamos meditar nesta noite está no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Louvado seja o Senhor, que Ele possa falar grandemente aos nossos corações. E quando eu lia esse texto, hoje, o Senhor me levou a pensar que quando a gente fala em negar-se a si mesmo, é renunciar. E eu comecei a lembrar que muitas das vezes nós estamos muito agarrados às coisas, principalmente as coisas deste mundo, Nós somos muito agarrados. E não sei se você já tiver essa experiência de segurar algo com tanta força que as suas mãos, que os seus dedos chegam a doer. E o Senhor me levou, a lembrança no dia que Ele me encontrou. Que foi, como eu já disse aqui, foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. E nesse dia o Senhor me levou lá porque Ele queria ter esse encontro comigo, Ele já tinha marcado esse nosso encontro. E enquanto o pastor lhe fazia o apelo, eu segurei na cadeira da frente, que é essa cadeira de plástico. E eu fiquei segurando na cadeira da frente, mas eu segurava com tanta força que os meus dedos doíam. Eu acho que se eu tivesse mais força nas minhas mãos, eu acho que eu tinha quebrado a cadeira, porque quanto mais o pastor fazia o apelo, mais eu segurava. Mais eu segurava a cadeira para mim não levantar a mão. Sabe, eu não queria, eu tinha medo de desconhecido, e eu achava que a vida era aquela que eu tinha. E eu me segurava ali. E enquanto o pastor, e o pastor insistindo, ele fazia o convite, depois ele louvava, depois ele fazia o convite, depois ele louvava, até chegar um momento que eu fui assim visitada pelo Senhor através dos louvores e eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, as minhas mãos começaram a soltar a cadeira, As minhas mãos foram abrindo. Então, nesse momento que eu soltei essa cadeira, hoje eu lembrando, eu disse, nesse momento, é o momento que eu renunciei à vida que eu tinha e corri para frente, para declarar que eu queria realmente ser serva desse Senhor. Louvado seja o Senhor, por tudo isso. Mas nós vivemos em uma sociedade, a nossa cultura, ela grita, ela grita muito, dizendo para nós que nós devemos conquistar, que nós devemos acumular, que nós devemos impor a nossa vontade. A sociedade grita isso, o mundo grita isso, que a gente tem que conquiste, conquiste, conquiste. Acumule, acumule, acumule. O mundo nos ensina isso. Quanto mais essa pessoa tem, mais a pessoa quer. Aí, quando nós abrimos o Evangelho, quando nós abrimos a palavra do Senhor, o mundo grita e faz todo esse barulho. E a palavra de Deus, ela vem sussurrando aos nossos ouvidos, dizendo, renuncie-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo. E siga-me. Então, Deus vem com uma mensagem para nós totalmente diferente daquilo que o mundo implanta em nós. E quando nós falamos em renunciar, o renunciar ele está tão antiquado na época de hoje, no século XXI, a gente pouco ouve sobre isso, Pouco se abre mão de tudo que tem por amor a Cristo. São poucos relatos que nós ouvimos. Por quê? Porque está antiquado, está no passado, foi naquela época, isso não é para hoje. As pessoas desse século, elas pensam muito isso. Tudo foi naquela época, está lá atrás. Então, quando a gente fala com essa geração que nasceu agora,
essa geração da tecnologia, essa geração de tudo muito avançado, de um mundo imediatista, e a gente falar sobre renúncia é tipo eu chegar e dizer assim, olha, eu aprendi a escrever aqui na máquina da datilografia, falando para o mundo que está voltado para o smartphone. A gente fazendo essa comparação, sabe? De como a gente vê as pessoas tratando renunciar por amor a Cristo dessa forma. As pessoas, e isso não é só as pessoas que estão distantes, são pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos muito agarrados às coisas aqui. Nós somos agarrados a sentimentos, né? A relacionamentos. E muitas das vezes a gente não quer viver o que Deus tem para nós, porque nos prendemos nos relacionamentos. Relacionamentos que às vezes nem edificam a nossa vida, mas nós queremos tanto aquilo que nós paramos, nós queremos tanto aquilo que nos calamos, sabe? Enquanto Cristo, Ele quer nos levar a ver outras coisas, a viver outras coisas, e nós nos prendemos aqui, nós paramos por aqui, né? E quando Ele diz que nós devemos renunciar, Ele está dizendo, olha, vamos abrir mão, abra mão do seu ego, né, para que você possa encontrar uma vida verdadeira. Enquanto você não abre mão dos teus planos, dos teus projetos, sabe, dos teus sonhos, para viver os sonhos de Deus, os planos de Deus, nós não vamos ter uma vida verdadeira, uma vida plena. Nós não vamos conseguir ter a real felicidade, porque a felicidade só em Cristo, a alegria só em Cristo. Fora dele são tempos temporais, são coisas momentâneas, são coisas passageiras, são coisas que ficam aqui. E quando a gente não abre mão dessas coisas que nos rodeia e que nos faz parar e que nos prende e que nos deixa presa aqui nessa terra, jamais nós vamos conseguir viver o extraordinário de Deus para a nossa vida, né? E quando a gente fala renunciar, e eu fui olhar no dicionário, no Aurélio, ele diz que renunciar é não querer, é recusar, é rejeitar, né? Mas eu coloquei aqui, renunciar, eu acrescentei mais, né? Renunciar é você se libertar, é libertar-se do seu eu, libertar-se do seu ego, libertar-se do seu querer, para viver os planos de Deus, para viver o querer de Deus. Quando eu me liberto de mim, quando eu me liberto daquilo que me prende apenas aqui na vida terrena, eu consigo viver, né, as coisas que são eternas. Porque tudo que o Senhor faz com que nós passamos aqui na terra é uma preparação para quando nós chegarmos lá na eternidade. Então, se eu aqui estou muito agarrado aqui, vivendo aqui, preso ao meu ego, à minha inteligência, preso ao meu egoísmo, à minha avareza, que eu estou muito bem, obrigado, e quem quiser que viva de qualquer jeito, eu não vou experimentar da plenitude do Senhor, do que Ele tem, né, para todos nós vivermos. E eu notei aqui de alguns escritores algumas frases sobre isso. Então, Kai Yang Jung, eu acho, Kai Yang Jung, ele diz o seguinte: o ego, ele quer conforto e segurança, acima de tudo. Mas o crescimento psicológico genuíno só ocorre quando estamos dispostos a renunciar a essa segurança e enfrentar o desconforto da transformação. Então, quando eu abro mão do meu ego, né, dessa segurança que eu acredito que eu tenho aqui, desse conforto que eu tenho aqui, então é que eu vou experimentar
E eu passo por esse desconforto. Qual é o desconforto? É quando eu abro mão disso aqui que eu tenho, para viver as coisas do Senhor, para viver as coisas de Deus, né? E Tim Keller, ele diz o seguinte: o cristianismo não, não é primariamente uma questão de adição, mas de subtração. Não se trata tanto do que ganhamos, mas do que estamos dispostos a perder. Estamos diante de um dos paradoxos mais profundos da fé cristã. O caminho para ganhar passa necessariamente pela disposição de perder. Se eu estou disposta a perder as coisas terrenas, se eu estou disposta a perder tudo aquilo que o meu eu quer, para pegar a minha cruz e viver segundo o querer de Jesus, viver segundo os sonhos de Jesus, né? Aí eu não vou perder, eu vou ganhar com Cristo. Eu ganho com Cristo. Louvado seja o Senhor. E ficou a pergunta que eu botei aqui: o que estamos realmente buscando nessa vida? E a qual custo nós buscamos isso? E muitas das vezes nós queremos tanto que os nossos sonhos sejam realizados, que nós abrimos mão das coisas espirituais. Nós abrimos mão das coisas terrenas para viver aquilo que a nossa carne quer, o meu desejo quer, né? A minha mente quer. Louvado seja o Senhor por tudo isso, que Ele nos dá oportunidades, né? Oportunidades de ver as coisas totalmente diferentes. E quando nós falamos aqui nesse contexto de renúncia, e esse contexto onde eu li esse texto, o Senhor ali, ele estava falando para os seus discípulos que ele ia precisar ir para Jerusalém, que ele ia passar por algumas situações, né? E que ele seria preso, que ele seria morto. E naquele momento, Pedro chama ele num canto e ele diz: mas, né, discordando, vou usar aqui minhas palavras, e Pedro vai e diz: mas Deus não vai permitir que isso aconteça, né? E Jesus vai e diz: vai para trás, Satanás. Né? Você só não cogita as coisas de Deus, só cogita as coisas dos homens. Então, o que me chamou a atenção é que esse mesmo Pedro, que estava aqui passando por essa fase aqui de ser repreendido, alguns versículos antes, o Senhor estava elogiando. Porque quando ele pergunta, né, quem dizem que eu sou? E o Pedro vai e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor elogia Pedro por ele ter sido, ele receber a revelação de Deus quem era ele. E aqui Pedro é repreendido e o Senhor olha para eles e vai e diz isso: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Né? E a gente fica assim, olhando toda essa história. E quando nós olhamos para a nossa atual situação, nós somos muito bombardeados, né? Bombardeados pela internet, bombardeados pela nossa felicidade acima de tudo, bombardeados por querer alimentar o nosso ego. E existe muitos coach hoje, né, que eles mandam a gente buscar a nossa felicidade, a nossa verdadeira felicidade. Nós temos que correr atrás disso, acima de tudo, a qualquer custo. Enquanto Jesus, ele nos ensina diferente, né? Quando ele chega e manda que nós devemos segui-lo. E outra passagem que eu me chamou a atenção foi de Paulo, quando Paulo diz que ele diz assim: o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Considero tudo perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Né? Então, Paulo, ele era um homem que ele tinha tudo que ele quisesse. Né? Ele era um homem que
que a gente sabe que era um homem inteligente, que era um homem de posses, que era um homem que tinha autoridade. Mas depois que ele encontrou Jesus, que Jesus o encontrou, depois que ele passou a viver e andar com Cristo, ele considerou tudo, não foi só uma coisa ou duas, ele considerou tudo como perda. Né? Para ele aqui nada que é tanta importância, em comparado ao eterno. Paulo vivia aqui, mas a mente dele estava lá. Paulo, ele andava na terra, mas a sua cabeça era no céu. Então, tudo que ele fazia, né, era para glorificar a Deus. E era pensando naquilo que Deus queria que ele fizesse. Né? Aí hoje eu lendo, eu fiquei assim imaginando. Eu disse, Senhor, o que será que Paulo viu no momento que o Senhor o encontrou? A palavra só relata que ele viu um grande clarão e que ele caiu. Mas o que realmente ele viu para que a sua vida fosse tão assim mudada radicalmente, né? Que encontro foi esse que ele teve? Que encontro foi esse, Senhor? O que será realmente que Isaías viu quando olhou para o céu e contemplou o teu trono? Como é isso que essas pessoas viram, né? O que foi realmente que João viu lá na ilha de Patmos, que caiu por terra? Que visão é essa, Senhor? Será que hoje nós somos tão incrédulos que nós não conseguimos mais ver isso? Hoje nós somos tão incrédulos que não conseguimos mais experimentar essas coisas, né? A ponto da nossa vida ser tão revolucionada de uma forma que nada mais aqui nos interesse, assim como está nos teus escritos, assim como está nas tuas sagradas escrituras, na vida de alguns que perderam totalmente o interesse pelas coisas terrenas, que nada na terra o prendia. Isso não quer dizer que você vai deixar de estudar, que você vai deixar de trabalhar. Isso não quer dizer nada disso. Isso quer dizer que a gente não pode colocar essas coisas em primeiro lugar. A gente não pode pegar essas coisas aqui que são temporais e colocar como primazia em nossa vida, né? E trocar pelo que é eterno. Então, tudo que Jesus ele quer nos dar, ele quer fazer uma troca. Ele quer que a gente pegue todas essas moedas que a gente tem, todo esse dinheiro que a gente tem de papel, e troque pelo ouro puro que ele tem para nos dar, né? Pelos tesouros que o Senhor tem para nos entregar. Então, que nós possamos, né, realmente segurar essa cruz e levar adiante. Porque a cruz não é sinal de morte, né? Não é sinal não é de morte, não é sinal de perda de tudo. Eu não vou carregar a cruz para me perder, eu carrego a cruz para me ganhar. Eu não vou carregar a cruz porque eu sou um fracassado, eu vou carregar uma cruz porque Cristo me faz vitorioso. Eu não vou carregar uma cruz porque eu não sou um Zé Ninguém. Eu vou carregar a cruz porque Cristo me encontrou. E Cristo disse que eu sou dele, que eu sou filho dele, que eu vou me sentar na mesa com ele. Por isso que eu vou levar esta cruz. Porque eu entendo que nada eu sou, que nada eu mereço, mas ele me ama. Ele me amou e me trouxe para ele. E ele diz, agora pega a tua cruz e siga-me. Viva conforme os meus mandamentos, os meus estatutos. E você terá vida. Porque não há meio termo, não há uma terceira opção. Ou eu vivo com Cristo ou não vivo. Ou eu sou dele ou não sou. Só tem dois caminhos, só tem duas opções. Ou eu pego a cruz e vivo totalmente aos pés de Jesus, ou eu vivo largado, feito uma folha levada pelo vento. Então, o que é levar essa cruz? O que é viver com Jesus? Quando entendemos, quando o Espírito de Deus, ele nos revela isso para nós, porque natureza humana nenhuma tem condições de ter revelações do Senhor que o Espírito não nos revele. Então ele diz, olha, eu chamei você, eu trouxe você, e eu quero que você pegue sua cruz. E pegar sua cruz é largar esse teu egoísmo. Sabe? Trazer a cruz é você abrir mão dessas coisas que te prendem aqui na terra, que não te traz felicidade. A felicidade só em Cristo. Vida só em Cristo. Riqueza só em Cristo. Ele tem ouro para nos dar.
Então a gente fica nos prendendo aqui, sabe? E deixando de viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim, aqui na terra, porque eu me prendo a essas coisas. Porque eu vivo preso nessas coisas. E o meu cunhado, ele gosta de mergulhar. E eu, esse final de semana, que, que era o Dia das Mães, eu fui almoçar com minha mãe, que minha mãe estava na casa da minha irmã. E eu comecei a ver as coisas que ele usa para mergulho. E comecei a ver que usa muito peso. Ele tem um cinto que tem umas bichinhas assim, né, cheio de peso. E eu disse assim, que tanto peso é esse? Ele disse, porque quanto mais peso eu usar, mais fundo eu vou. Porque a roupa que eu uso para mergulho, se eu não colocar peso, a água me joga para cima, ela me bota para cima. Mas quando eu coloco esse peso, ela me leva até lá embaixo e eu contemplo a maravilha que há embaixo das águas. E eu fiquei pensando, eu digo, Senhor, então a cruz que nós levamos, esse peso, não nos faz morrer. Esse peso nos leva para a profundeza do Senhor. Esse peso, ele nos leva para as profundezas de Deus, para ter acesso ao secreto, sabe? Para ter acesso às maravilhas que o Senhor tem para nós, para nos revelar. Então, eu disse, meu Deus, que coisa mais linda é essa? É um peso que nos liberta, sabe? E faz com que eu e você venhamos explorar o reino de Deus. Esse é porque levar a cruz não é um peso de sofrimento, né? Não é um peso de, ai meu Deus, eu tenho que levar essa cruz. Ai, fulano é uma cruz nas minhas costas, eu tenho que carregar. Não, o levar a cruz é você se libertar de você, é você abrir mão do teu eu, sabe? E viver o que Deus tem para você viver. E eu notei também aqui, né, John Stott, ele diz, a cruz é colocada em uma encruzilhada. Não há como evitá-la, se quisermos seguir Jesus. Ali no lugar da morte, é ali no lugar da morte que começa a vida. Então nós só temos vida quando nós levamos a cruz. Enquanto nós só abrimos a boca e dizemos nós somos crentes, estamos sentados numa cadeira, somente isso, sem entender que precisamos pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Porque é no levar a cruz, é no caminho que achamos que é morte, é lá onde começa a nossa vida. Nesse lugar começa a minha vida e a sua vida. Louvado seja o Senhor por tudo isso, né? Engrandecido para todo sempre. Então, renunciar não é perder. A gente tem que entender, renunciar é investir. Quando eu renuncio, eu não perco. Eu estou investindo no reino de Deus. Eu estou me deixando ser usado por Deus. Porque eu estou abrindo mão de tudo isso que me prende para viver o que Deus tem para nós. Então o Senhor, ele chamou, né, a sua igreja para que tivesse revelação do Espírito, para que ela e ele derramou lá em Pentecostes, derramou sobre a igreja poder, para que a igreja ela tivesse autoridade e ousadia. Ela tem autoridade para pregar o evangelho, ela tem autoridade para expulsar demônio, ela tem autoridade para curar enfermos. A igreja do Senhor, a igreja invisível, a igreja que vai morar no céu, ela é cheia desse poder. Ela é recheada do poder de Deus, porque o Senhor, ele fez uma promessa para os seus discípulos. Lá em Pentecostes, ele cumpriu essa promessa. E nós vivemos essa promessa hoje. Então, que nós possamos, a cada dia, né, estarmos nos deixando ser levados por esse caminho, né, da cruz. Que esse caminho é o caminho da santificação, sem a qual jamais veremos a Deus. Sem a qual podemos abrir a boca dia e noite e dizer que somos crentes, mas jamais veremos a Deus. E a única maneira
de passar pelo caminho da santificação é levando a nossa cruz. Amém? E eu quero, para concluir, eu escrevi aqui, eu digo, eu vou escrever porque pode ser que eu esqueça. Eu concluí, eu botei assim: o mundo nos ensina a agarrar, Jesus nos ensina a soltar. O mundo nos diz para conquistar, Jesus nos convida a nos render. O mundo celebra o ego, Jesus celebra a entrega. A beleza do Evangelho é que não perdemos nossa identidade quando renunciamos a nós mesmos. Pelo contrário, encontramos quem realmente nós somos. Quem realmente nós somos? Somos em Cristo Jesus. Quem realmente nós somos, né? E hoje, eu e você, se tem uma coisa para soltar, hoje é dia de soltar, né? Vamos soltar o que nós controlamos, vamos soltar se existe algum ego, vamos soltar, vamos liberar, vamos deixar as nossas mãos vazias para receber, né, as bênçãos incontáveis de Deus. Então, vamos soltar tudo isso, deixar tudo para trás. Vamos nos libertar, né? Vamos ser livres dessa prisão e vamos estar com as nossas mãos prontas para receber essas incontáveis bênçãos. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.